Bom dia, sexto ano! Como vamos? Nossas aulas continuam e vocês em casa, estudando direitinho, fazendo leituras, atividade de HQs. E aí, como é que foi? Tudo certinho? Deu para vocês entenderem direito como é que seria o material? Produziram? Olha, eu quero saber, viu? Inclusive, vou até falar aqui na escola para saber se alguém já mandou a atividade pronta para que eu possa dar esse visto e já atribuir nota de participação para vocês. Tá, minha gente? Então, vamos começar hoje mais uma aula, outro conteúdo, né? Trabalhando agora com textos. Então, a gente vai seguir essas próximas aulas fazendo tanto a análise textual quanto também revisão de alguns assuntos, para a gente poder fechar direitinho os conteúdos do segundo bimestre. Tá, gente? Lembrando que o ano, em relação a conteúdos, ele vai se dividir em primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre, que são as unidades. No nosso primeiro bimestre, nós tivemos presencial até a primeira parte, né, do primeiro bimestre. Depois começou a ser à distância, ou seja, eu passo para vocês o conteúdo aqui e vocês vão acompanhando. Para não ter aquela coisa de necessidade do professor ali corrigindo até então, nós estamos fazendo o quê? As apostilas, que simplificam o conteúdo e mandam para vocês aquilo que é essencial, junto com os exercícios. Aí esse material que vocês estão utilizando, ele está apontando para os conteúdos básicos. Existe muito material de revisão ainda no livro, existe muito material de exercício. E essas atividades, esses exercícios, nós vamos fazer quando voltarmos a nível de revisão. E por enquanto, vou passar os conteúdos para vocês. Porém, ao final de cada unidade, aí eu passo para vocês uma revisão da unidade. Hoje ainda não é, creio que semana que vem já vai ter a revisão da segunda unidade, para depois nós podermos começar a trabalhar os conteúdos da terceira unidade. Lembrando, são os conteúdos, depois a gente vai voltar para os exercícios, certo? Para vocês fixarem bem quando as aulas presenciais voltarem. Agora vamos começar a nossa aula, tá? Os conteúdos da aula de hoje, veja, são conteúdos bem simples, super simples, que vai requerer uma pequena atenção de vocês e que em si são conteúdos assim, muito básicos, porém muito necessários para que vocês possam tanto compreender um texto quanto fazer a produção de um texto narrativo adequadamente, que é discurso direto e discurso indireto. E depois nós vamos comentar a nossa atividade leitora, que é sobre Emília no País da Gramática, certo? Começando? Então vamos lá, veja. Discurso direto e discurso indireto. Observe as seguintes falas. O juiz perguntou: algo a declarar? O que aconteceu aqui? Aconteceu uma fala. Na verdade, nós temos dois tipos de comunicações aqui. Nós temos uma comunicação que está diretamente ligada à fala do narrador e outra à fala da personagem, ou do personagem, tá? Quando tem uma fala do narrador, veja, eu tenho aqui, o juiz perguntou, verbo na terceira pessoa, e aqui no passado, 2 pontos, certo? O que foi que ele perguntou? Algo a declarar? Aqui já não vai ser mais a voz do narrador, aqui entra a voz do juiz. E como é que eu sei que entrou a voz do juiz personagem? Olha aqui outra versão. Então, nessa composição, eu tenho uma fala que é transferida do narrador para a personagem e aqui a informação acontece diretamente. E aqui nesse segundo exemplo, o juiz perguntou se havia algo a declarar. Essa fala pertence a quem? Totalmente ao narrador. Agora, o narrador, ele está se atribuindo do que o juiz pode ter dito. Nesse caso, eu não tenho travessão e eu não tenho uma passagem da pontuação para a fala do personagem. Logo, eu estou falando indiretamente. Não é aqui. Se havia algo a declarar, é a intenção que o juiz fez perguntando, mas não é o que o juiz disse. Então, no discurso direto, eu tenho essa construção aqui, do travessão e da passagem para a voz da personagem, e no discurso direto não, permanece na voz do narrador. Então vamos fazer umas reflexões sobre essas frases. Quanto ao sentido, elas são semelhantes? Sim. Veja, o juiz perguntou algo a declarar e o juiz perguntou se havia algo a declarar. As duas estão falando da mesma intenção, que foi o quê? O pronunciamento do juiz. Agora a pergunta, quanto à forma, elas também são semelhantes? Agora não.
A forma de uma, você pode perceber que é diferente da forma da outra. E o que será que aconteceu aqui? Vamos ver. Próximo, por favor. Veja. É possível perceber que há diferenças na organização dos discursos. No primeiro caso, percebe-se uma referência direta à fala do interlocutor ou do personagem, ou seja, tenta-se reproduzir fielmente como a fala é expressa. Eu tenho aqui a fala exata do personagem. Vamos ver agora o segundo caso, por favor. Já no segundo, percebe-se que essa referência ganha um aspecto indireto, ou seja, não há descrição exata do que foi dito. O juiz perguntou se havia algo a declarar. Daí nós concluímos que, por favor, nós temos dois tipos de uso da linguagem. Essas formas de referir-se às palavras e pensamentos de interlocutores são chamadas de discurso direto e discurso indireto, e cada uma delas possui características específicas. Ou seja, naquele caso em que aparece a travessão, nós temos o discurso direto, que ele fala diretamente aquilo que o personagem disse. E no caso em que nós temos apenas a voz do narrador, nós temos o discurso indireto. Vamos ver agora as principais características, por favor. Acho que... Volta um pouquinho para ver se o que está no anterior. Ok, pode passar. Então, discurso direto é aquele no qual reproduzimos fielmente nossas palavras e as dos nossos interlocutores, do nosso interlocutor em um diálogo. Exemplo. Por que chegou tão tarde? O carro deu defeito, fiquei parado na estrada. E por que não chamou um reboque? Então, vejam, nós temos aqui uma sequência de falas que leva o nome de diálogo. Duas pessoas estão nitidamente conversando. Quais são os elementos que marcam essa conversa? Travessão. E também as intencionalidades apresentadas nas falas. E nós temos aqui os sinais de pontuação indicando essa comunicação. Aqui, nessa organização, você vê que diretamente está acontecendo a fala dos personagens. Não existe aqui fala de narrador. Onde é que nós encontramos muito esse tipo de gênero textual? Nos textos para teatro, roteiros também, nas narrativas de fábula. Vocês vão perceber que muitas vezes, quase sempre, quando os personagens estão conversando entre si, existe a predominância dos travessões, que é justamente indicando essa transição da fala de um personagem para o outro. O que faz com que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado com a leitura, para não confundir de quem é a fala, mas ao mesmo tempo dá muita dinâmica a essa leitura, como também a escrita. Pode perceber que é muito mais fácil você ler um texto marcado por falas do que entender tudo que o personagem falou mediante a voz do narrador. E aqui é o exemplo claro do que nós chamamos de discurso direto. Certo, gente? Vamos ver agora o discurso indireto, por favor. Já no discurso indireto, vejam só. É aquele no qual a fala do interlocutor é incorporada à fala do narrador. Entenda que interlocutor é aquele que conversa. No caso aqui nós estamos vendo numa perspectiva literária da narrativa, né? Com o passar do tempo, vocês vão ver, estudando um pouquinho mais para frente, em outros gêneros textuais, que o discurso indireto ou direto, ele começa a ser marcado por outra estratégia que não travessão, mas as aspas. Então, quando você fala interlocutor, ele pode tanto estar se referindo aos personagens, mas também tipo numa entrevista, numa matéria que alguém concede para uma revista, em que o entrevistador conversa com você, pega as suas palavras e coloca ali no texto, certo? Então,
Quando é narrativa, tem um travessão. Quando é um texto que apresenta opiniões, existem as aspas. Isso a gente ainda vai estudar, né? Para vocês ficarem pensando nisso nesse momento, não. Eu estou colocando só a diferenciação, porque como tem o termo interlocutor e vocês vão encontrar isso um pouquinho mais para frente, já é bom ter essa noção, sabe? Esse esclarecimento desde já. Mas agora a gente vai se concentrar em falas de personagens. Então, veja só. Exemplo. Lembra aquele diálogo que nós fizemos ainda há pouco, né? Entre o casal que está conversando, supostamente o casal, que pergunta, uma pessoa pergunta por que o outro demorou a chegar e o outro responde porque teve problema com o carro na estrada e por fim a pessoa questiona por que não chamou o reboque. Aquilo estava marcado por travessões. E o que acontece agora aqui? Perguntou-lhe por que chegara tão tarde. Respondeu que o carro havia dado defeito na estrada. Questionou ironicamente por que não chamaram o reboque. E agora o que aconteceu? Toda aquelas falas que estavam marcadas pelos personagens, agora foram reescritas com a voz do narrador. E o que eu tenho de elementos? Veja, no discurso direto eu tenho travessão, eu tenho a pontuação, certo? No discurso indireto eu vou ter a presença de verbos de elocução, certo? Verbos de sende também chamados. Perguntou, respondeu, questionou, que eles sempre indicam que houve uma ação de fala. E esses verbos, normalmente, na grande maioria das vezes, estão no passado. Por quê? Porque o narrador está falando de algo que já aconteceu. Então, esses verbos, eles vão introduzir as falas, que vão ser moduladas na voz do narrador e geralmente narradas no passado. Talvez uma fala, como foi nesse caso, ela se desse no presente, mas quando o narrador fala, ele fala no passado, certo? Por favor. Então vamos refletir. Quais as duas formas de discurso apresentadas até agora? Nós temos discurso direto e discurso indireto, certo? Fixando a aula, discurso direto e discurso indireto. Tá, minha gente? Próximo ponto. Qual a forma que apresenta fielmente as palavras das personagens? Só um detalhezinho, já perceberam que às vezes eu uso 10 personagens e outras vezes 2 personagens? Não tem problema, essa palavra personagem ela permite os dois usos, certo? A forma original era para ser totalmente feminina, sempre as personagens, independente de ser homem ou mulher. Mas hoje em dia permite fazer essa combinação com o gênero adequado. Logo, se aparecer das personagens ou do personagem, é uma questão de opção, de estilo, mas não é mais uma obrigatoriedade colocar sempre feminina. Em alguns casos eu coloco, em outros não. Mas, voltando aqui. Qual a forma que apresenta fielmente as palavras das personagens? Qual é essa forma? Vamos lá. Direto ou indireto? Vamos contar um tempinho para vocês pensarem. 1, 2, 3, 4, 5. O relógio terminou. A forma que apresenta a fala, vamos dizer, objetiva, clara dos personagens, como se eles estivessem falando, é o discurso direto, certo? E agora, a próxima questão. Qual a forma em que as falas das personagens são ditas pela voz do narrador? Retomando, se as falas das personagens são ditas por elas mesmas, pertencem ao discurso direto. Quando elas são proferidas pelo narrador, elas pertencem ao discurso, qual é? 1, 2, 3, 4, 5, sininho, discurso indireto, que é o discurso que ele vai apresentar a fala das personagens indiretamente. Quem fala é outro, quem é esse outro? O narrador. Ok, gente? Por favor. 4. Qual a forma em que a referência de tempo está no presente? Vamos lá? Lembrando que eu apresentei ainda há pouco. Qual é a forma em que os personagens estão conversando como se aquele acontecimento estivesse acontecendo naquele exato momento? Pensando. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é discurso direto. No discurso direto, a predominância é do tempo presente, porque ele indica como se fosse uma coisa que estivesse acontecendo ali, exatamente ali. Inclusive,
Vamos pensar uma narrativa de uma fábula que teria acontecido no tempo indeterminado no passado. O narrador sempre vai falar, era uma vez, há muito, muito tempo atrás, mas quando os personagens começam a dialogar entre si, você vê que aquilo ali está acontecendo no momento presente. Então veja, por quê? Porque realmente a conversa para o texto, ela apresenta uma ação naquele momento, mas a narrativa, ela se encontra no passado. Logo, as falas estão no presente e a narrativa está no passado, não é? Vamos para a próxima questão? E aqui, qual a forma em que a referência de tempo está no passado? Logicamente, por tudo que a gente já pesquisou, não, né? Já leu no tanto material de vocês, quanto já estudou até aqui, a referência que está no passado é o discurso indireto, cujas marcas para a fala dos personagens acontecem por meio dos verbos de elocução, que podem ser tipo falou, perguntou, disse, questionou, argumentou, duvidou, supôs. Independente do que seja o verbo que vai indicar, mas ele vai indicar uma ação de fala, de comunicação que aconteceu no passado, porque essa é a estrutura correta para o discurso indireto, salvo algumas pouquíssimas exceções, mas aqui nós temos o básico, a forma clara, certo, minha gente? Por favor? E agora nós vamos comentar, encerramos o conteúdo do discurso direto e indireto, eu acho que ficou bem claro para vocês, e nós vamos comentar a respeito da nossa atividade leitora, que aqui é um capítulo bem interessante, é um capítulo bem recheado, que é falando sobre os pronomes. Veja, ele é no Página Gramática, na casa dos pronomes. Esse capítulo, acho que ele não é nem tão longo, mas ele vai começar a trabalhar algo que vocês vão estudar, sobretudo agora o sexto ano, né? Porque esse material vai para o sexto e para o sétimo por conta do projeto, né? Que eu já tinha sinalizado desde o comecinho das aulas. Mas agora no sexto ano é muito importante vocês verem por quê? Porque tanto é conteúdo para o sexto ano, é um dos próximos conteúdos que vocês vão ter, quanto que é o conteúdo essencial para você entender quem fala no discurso. Para você entender qual é a pessoa que está informando algo, sobre o que se fala. Então, nesse capítulo, vocês vão ter uma referência aos pronomes pessoais, certo? Que são muitos. Emília e os seus colegas, eles vão entrar numa casa. E nessa casa, eles vão ser recebidos por um pronome bem específico. E é um pronome que todo mundo usa. Talvez seja o pronome mais utilizado da história da humanidade. Não vou dizer qual é, não. Vocês vão ver direitinho lá no texto para poder entender. E esse pronome ele se acha muito, né? Por quê? Porque todo mundo fala. Qual será o pronome que todas as pessoas, a todos os momentos, usam? Qual será? Veja no texto. E aí, ela vai conhecer outros pronomes também. E dentro desses pronomes, tem os pronomes de tratamento. E aí, vem uma curiosidade que o texto vai trazer para vocês. Já perceberam que tem um pronome de tratamento, que ele acabou tomando espaço de um pronome pessoal? Vem falando assim, é meio estranho, mas na história vai explicar direitinho. Qual seria? Vou dar um spoiler aqui para vocês. Hoje em dia você pode falar muito assim, você vai, você quer, mas digamos que antigamente falava assim, tu vais, tu queres. E por que se falava assim não fala mais assim hoje? Porque hoje a gente usa tanto você. O que aconteceu? De onde é que vem esse você? Esse você é justamente um pronome de tratamento que se transformou com o uso no pronome pessoal. E aí na história vocês vão perceber que existe até uma certa rixazinha entre o tu e o você. Porque o você, apesar de ter a função de um pronome pessoal, ele nasce como pronome de tratamento. E o tu, que é um pronome antigo, ele acabou perdendo o espaço dele basicamente nas práticas de comunicação dos dias atuais, certo? E vocês vão ainda conhecer os pronomes possessivos, né? Emília vai gostar muito desses. Por que será que Emília vai gostar tanto dos pronomes possessivos? E vocês vão ter os pronomes demonstrativos, vocês vão ter os pronomes indefinidos, vocês vão ter os pronomes relativos e os interrogativos. Esses interrogativos também a Emília vai gostar muito. Por que será que ela vai gostar tanto dos pronomes interrogativos, hein? Possessivos e interrogativos. Quem é Emília? O que Emília tem de característica principal?
Como que a Emília se identifica? Então, analisando a personagem, vocês vão entender essa relação que ela vai manter com esses dois tipos aqui de pronomes, que na história não exatamente são palavras, né? Como vocês já devem estar acostumados a ver nessa leitura, os termos gramaticais, eles assumem a função de personagens, tá, minha gente? E aqui nós temos todos os pronomes, né, que são apresentados nesse capítulo. Tem um exercício para vocês fazerem. E o interessante aqui, eu só vou apontar para vocês pronomes relativos. Talvez sejam os pronomes que vai dar mais trabalho para vocês entenderem. Por quê? Porque é um tipo de pronome que vocês vão estudar mais lá para frente. Mas agora, para o 6º ano, é essencial que vocês compreendam pronomes pessoais, de tratamento, possessivo, demonstrativos, indefinidos também, né? Vai trabalhar, e os interrogativos. Fechando com isso, entendendo direitinho, fazendo o exercício da apostila, pode ter certeza que tanto agora, né, vocês já estão adiantando o conteúdo, estão aprendendo bastante, quanto depois, quando chegar esse conteúdo gramatical mesmo no livro, vocês vão estar, ó, tops, dominando tudo, entendendo todo o assunto, sem dificuldade nenhuma, que é o propósito de trazer essa literatura para vocês, que é justamente fazer com que vocês tenham atividade leitora complementar, agora no período dessas aulas à distância, e ao mesmo tempo revisem os conteúdos de língua portuguesa, no caso 6º ano, assim, né, estude os conteúdos novos, mas revise também porque são conteúdos que vocês estudaram nas séries iniciais, e assim, cada vez que o material do livro didático chegar de forma mais densa, um pouquinho mais difícil, vocês já vão ter esses assuntos esclarecidos através das leituras anteriores, tá, minha gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que vocês tenham compreendido. Eu acho que foi uma aula mais simples, mas ao mesmo tempo muito objetiva, assim, vocês conseguiram atingir o essencial de conteúdos. Nós já vimos estudando um pouquinho de literatura, né? No caso, as histórias em quadrinhos, que apresentava a literatura híbrida, que trazia, multimodal, né? Que trazia imagem e texto, e agora nós começamos a nos concentrar na escrita, que apresenta a narrativa, que o principal aspecto é justamente o discurso direto ou discurso indireto, certo, gente? Então, são aspectos interessantes e essenciais da leitura, como nós também estamos fazendo leitura literária, que vai acrescentar muito ao conhecimento de vocês. Esse foi o nosso momento da aula de hoje, agradeço a atenção. Quero que vocês hoje deixem a curtida nesse vídeo, como nos outros vídeos também, certo, gente? É importante que vocês interajam com a página, até porque isso vai trazer mais visibilidade ao material da escola e também vai fazer com que vocês fiquem mais atualizados. Por quê? Porque cada vez que você curte, você demonstra interesse por aquela página, aí o YouTube coloca como lista de prioridade. Então, toda vez que tiver uma novidade, independente do professor divulgar no grupo ou alguém avisar, mas já vai estar sendo sinalizado para vocês. Então, curtam, comentem, interajam com a página, com os professores, até porque é bom pra gente também, sabe? Ter essa interação direta com vocês. E então é isso. Beijo e até a próxima aula. Tchau!